Bom, pessoal, dando sequência à nossa aula, nós iremos fazer a definição de integral. Agora, vamos fazer uma definição, assim, não muito formal, mas que acredito que é o suficiente para a gente ter, pelo menos, um entendimento básico de o que é integral, de fato. Então, considere o seguinte, consideremos que... Vou falar sobre integral definida. Integral definido, claro, vamos começar com uma definição. Definição. Tá? Bom, seja f uma função contínua no intervalo fechado, AB, tal que essa função f, os seus valores são positivos. O f de x é maior que zero para todo x pertencente a esse intervalo AB. Tá? Então, f de x é positivo para todo x pertencente a AB. Ok? A integral no intervalo a até b da função f de x é a área, ou seja, o valor da integral, a integral, e colocar o valor aqui na frente. É o valor da área sob o gráfico da função f no intervalo AB. Bom, isso aqui. Vou considerar então que eu tenho aqui uma função contínua, ok? Vou fazer aqui um desenho para a gente poder entender. Eu tenho aqui uma função contínua, f, e ela está definida no intervalo AB, tá? Uma função contínua definida nesse intervalo aqui. Aqui eu tenho o A e aqui eu tenho o B, intervalo AB. Bem? Muito bem. O que está dizendo nessa definição? Que, na verdade, a integral é uma definição um pouco formal, mas que, com certeza, vai nos ajudar bastante. Ela representa para a gente a área dessa região aqui. Ó. A área que é formada pelo gráfico da função f sobre esse intervalo AB. E como é que é calculado? Como é que a gente calcula? Bom, na verdade, essa área aqui, essa região, ela é dividida em pequenos pedaços. Ó. Você faz um particionamento. Você particiona ela de maneira que você tenha infinitos pedaços desse tipo. Quer dizer, infinito não, uma quantidade infinita de pedaços aqui inicialmente. Esses pedacinhos aí. Aqui eu tenho, então, uma variação no eixo x, aqui o eixo x, aqui o eixo y. Eu vou chamar aqui de delta-x. Tá? Uma variação no delta-x, uma pequena variação do eixo x. E se eu tomar um pontinho aqui dentro, tomado um pontinho dentro desse intervalo aqui, dessa base, eu tenho, então, uma imagem aqui que é dada por essa altura. A imagem desse pontinho, se eu tomar um ponto xi, eu tenho aqui um f de xi. Tá? Vou tomar um ponto xi aqui dentro. Então, se eu pegar um ponto xi dentro desse intervalo, esse deslocamento, essa distância aqui, eu vou chamar de delta-x. Ora, nós sabemos que a área de um retângulo, pessoal, é a base vezes a altura. A área do retângulo, você pode calcular a área do retângulo. Isso aqui não é exatamente o retângulo. Você pode aproximar de um retângulo. Você vai cometer um pequeno erro, que sabe que você tem uma curva, mas vamos fazer uma aproximação aqui. Tá? Então, nós temos um pequeno retângulo. Então, a base multiplicada pela altura me dá exatamente a área desse retângulozinho. Ó. Essa área assim. Ok? Bom, se eu somar todas essas áreas, se eu pegar, então, fizer o somatório. Agora, deixa eu dar uma arrumada nesse somatório. Se eu fizer, então, o somatório, a soma de todas essas áreas f de xi
delta xi, ou seja, eu fiz aqui, dividi em vários pedacinhos, tá? E faço esse variando de 1 até n, ou seja, eu tenho n pedaços aqui. Tá? E aí eu peguei a área de 1. Base vezes a altura me dá essa área de 1. Se eu somar, isso aqui símbolo chama-se somatório. Se eu somar todas essas áreas, eu vou ter uma área aproximada dessa região. Não vai ser exatamente igual, porque você observa que eu estou fazendo um pequeno ajuste aqui em cima. Então não dá exatamente, dá um valor aproximado da área. Essa soma é chamada soma de Riemann. Nós não vamos entrar em detalhes, só para a gente ter uma ideia. Então, aqui eu tenho a área de um retângulozinho, e aqui eu faço a soma de todos eles. Muito bem, se eu faço esses deltas ficar bem fininho, esse erro que eu cometo aqui, ele tende a zero. Então, olha, se eu faço, então, o limite desse somatório, quando esse n aqui tende a infinito, tá? Vou considerar que esse delta xi, esse comprimento aqui, o valor absoluto é menor que 1 sobre n. Então, se o n tende a infinito, essa distância é igual. Isso aqui vai tender a zero, vai se aproximar do zero. Então, essa distância fica bem pequena. Bom, este somatório aqui, a soma, o limite desse somatório é aquilo que nós chamamos de integral. Tá? A integral, essa altura eu chamo de f de x, tá? E esses deslocamentos aqui, essa variação do x, eu chamo de dx. Sendo que, na verdade, integral de f de x representa esse somatório aqui, esse limite. E aqui, quando eu percorro todo o x variando de A até B de forma contínua, eu tenho, então, o valor da área. Então, essa é a definição de integral, tá? Da integral definida. Só para a gente ter uma noção, tá, pessoal? Não é a ideia, isso aí não está sendo cobrado de vocês, tá? Então, você calcula a área de um retângulo, faz o somatório, e depois calcula o limite desse somatório fazendo n tendendo a infinito. Isso me dá a integral de A até B de f de x dx, que é exatamente o valor dessa área. Tá? Então, a área da região, essa área A área todinha aqui que nós calculamos, é exatamente a integral de A até B de f de x dx. Tá? Isso que é a integral. Tá? Então, este símbolo aqui é o símbolo do somatório, tá? O limite de um somatório. Por isso que é um Szinho, né? A ideia de S aqui é uma notação para limite de um somatório, de uma soma. Tá? Muito bem. Só para dar uma ideia para você do que é integral. E vamos falar, então, de como é que se calcula essa integral de forma um pouco mais prática, principalmente se tratando dos nossos exercícios, tá? Porque é o que interessa para a gente. Veja, então, para isso, nós usamos um teorema, que eu vou chamar aqui, uma ferramenta que é chamado primeiro teorema fundamental do cálculo. Fundamental do cálculo. Esse teorema fundamental do cálculo, esse faz, então, a ligação entre esta definição e aquela ideia que nós vimos anteriormente, que é a ideia de primitiva. Da seguinte maneira, ele diz o seguinte, olha, se uma função f grande for uma primitiva, tá? De uma função, f minúscula, tá? No intervalo AB, essa ideia de primitiva nós sabemos. Então, a integral de f de x dx, ou seja, se eu quero calcular a integral definida agora, no intervalo AB, tá? A integral definida, porque agora eu estou definindo o intervalo. Eu não tenho mais aquela constante C, pessoal. Não é algo indefinido. Indefinido é quando aparece aquela constante arbitrária, tá? Como a constante ela é arbitrária, por isso você chama de integral indefinida. Ou seja, o resultado te dá uma família de funções. Aqui não, eu quero calcular um valor fixo. Um valor, tá? Que é exatamente o valor dessa área. Essa é que é a ideia da integral definida, tá bom? Por isso que é a integral de A até B. Então, o teorema fundamental do cálculo é o seguinte, olha, se eu quero calcular a integral definida de f do intervalo AB, e basta eu conhecer, então, uma primitiva desta. Uma primitiva que estou chamando de f grande aqui. Ó. Tá? Então, isso aqui dá a primitiva f de x.
variando no intervalo AB. Então, é igual a variação da primitiva no intervalo AB, ou seja, você substitui o valor, o limite superior, vai ficar f de b, sempre assim, tá, pessoal? Substitui sempre o limite superior e depois substitui o limite inferior. Então, fica f de b menos f de a. Isso aqui vai me dar um número, tá? Que, teoricamente, é o valor dessa área que nós iremos calcular. Tá? Então, aqui não tem mais aquela constante c. Só repetindo, essa integral agora ela é definida, tá? Não é mais indefinida, não é indeterminada. Vamos ver exemplos. Como é que eu aplico isso? Por exemplo, suponha-se que eu quero calcular, então, exemplo 1. Calcule as integrais, calcule as integrais definidas. Aí, letra A, eu quero calcular a integral de x ao quadrado dx no intervalo que vai de 0 até 1. Aí eu vou calcular de 1 a 2. 0 fica muito fácil. Eu vou aumentar um pouquinho aqui, colocar de 1 até o 2, nesse intervalo fechado. Então, o que o teorema fundamental do cálculo fala? Olha, como é que você calcula isso? Basta você encontrar a primitiva, olha. A primitiva, ou seja, você pergunta qual é a função cuja derivada é x ao quadrado. Ora, a função cuja derivada é x ao quadrado é o x ao cubo. Lembra que você soma uma unidade ao expoente. Então, você vai ficar a integral de x ao quadrado de x, a primitiva dela é o x ao cubo sobre 3. Lembra? Você soma uma unidade e divide pelo resultado que você tem. No intervalo de 1 a 2. Ó. Então, você calcula a primitiva e depois você faz a variação dessa função no intervalo de 1 a 2. O que é a variação? Você pega a função, substitui no limite superior, e depois você pega a mesma função e substitui no limite inferior. Faz a diferença aí. Então, você está variando a função. Substituindo 2, vai ficar 2 ao cubo sobre 3, menos, substituindo 1, 1 ao cubo sobre 3. 2 ao cubo é 8, então fica 8 terços. Menos 1 ao cubo é 1. 1 terço. 8 menos 1 dá 7. Então, a resposta, 7 terços. O que é esse 7 terços de maneira prática? Esse 7 terços, pessoal, é exatamente esta área aqui. Ó. Ou seja, tu tem a função x ao quadrado, lembra? A função x ao quadrado é uma parábola. A parábola aqui. Y igual a x ao quadrado dessa parábola. E você quer calcular a integral de 1 a 2. Olha. Então, de 1 até 2. Ó. De 1 a 2. Então, você calcula aquele 7 terços, esse valor aqui. Ó. Essa área. Tá? Então, do ponto de vista prático, isso que significa essa integral. Tá? Essa integral é de 1 até 2, então dá 7 terços unidade de área. Podia ser metro quadrado, centímetro quadrado, tá ok? Então, não é para você fazer, é só para você ter uma ideia do que significa esse resultado. Então, é o valor dessa área aqui. Continuando aqui, mais um exemplo. Eu quero agora que você calcule no item B a integral de x ao cubo dx. X ao cubo dx. De 0 a 0, vou colocar de 1 até 0. De 1 até 0. Desculpa, de menos 1 até 0. Tá? De menos 1 a 0. Estou indo da esquerda para a direita. Menos 1 está para cá, tá? Menos 1 até o 0. Nesse intervalo aqui. Bom, muito bem. Pelo teorema fundamental do cálculo, eu primeiro determino a primitiva de x ao cubo. Olha, a primitiva, vamos lá. A integral de x ao cubo dx de menos 1 até o 0. Aí a primitiva de x ao cubo é x à quarta sobre 4. Intervalo de menos 1 até o 0. Aí agora você faz a variação desta função nesse intervalo. Ou seja, você substitui o limite superior, depois substitui o limite inferior na função. 0 elevado a 4 sobre 4, menos, aí menos 1 elevado a 4 sobre 4.
Tá? Bom, 0 elevado a 4 é 0, dividido por 4 é 0. Então, isso aqui dá 0. Tá? Isso aqui dá 0, não precisa fazer conta aqui. Menos 1 elevado a 4 dá 1. E aqui sobra 4. A resposta é menos 1 quarto. Observa que deu negativo, pessoal. Deu negativo porque, claro, você tem essa função aqui, ó, essa função não é positiva nesse intervalo. Esse caso aí, pessoal, é algo assim. Ó. Você tem esta função x ao cubo, o gráfico dela é assim. Ó. Vem assim e aqui desce. Ó. Então, eu quero calcular o intervalo, a integral de menos 1 até 0 nessa região aqui. Ó. Deu negativa. Claro, o valor da área é 1 quarto. Você toma o valor positivo quando você quer determinar a área, mas o valor da integral é esse, ou seja, o valor da integral pode ser positivo ou pode ser negativo, tá? Então, você pode ter resultado negativo? Pode, tá? Agora, claro, se você quer saber a área não pode ser negativa. A área é 1 quarto nesse caso, tá? Você pega o valor absoluto do resultado. A área, então, você considera apenas o valor absoluto. Essa função aqui é y igual a x ao cubo. É para fazer o desenho? Alguém poderia perguntar. Não, não é para fazer. Eu estou fazendo apenas de maneira que a gente possa entender, ver uma ilustração, tá? Uma ideia geométrica da integral. Então, a integral aqui representa essa área, a integral aqui representa esta área aqui. Bem? Aí, claro, você toma os valores absolutos para você determinar a área. Mais um exemplo 2. Exemplo 2. Exemplo 2, calcule os pontos, letra a integral dessa função aqui, 2x mais 1, tá, 2x mais 1 elevado a 6 dx, isso no intervalo de 2 até 5, por exemplo. Só para ter uma ideia, tá? Vamos supor que eu tenho essa integral aí. Então, como é a resolução aqui? Olha, lembrando, nós já vimos que você tem aqui uma composição da função afim com a potência. Tá? Isso aí você pode aplicar a técnica da substituição de variável, mas você pode fazer direto, como eu expliquei para vocês. Veja, aqui, por exemplo, vou fazer direto. Aqui a função afim, o A, você determina quem é o A, tá certo? Você discrimina aí. É uma função afim cujo A, o A é igual a 2x mais 1. Deixa eu prender aqui esse microfone. O A é 2x mais 1. Olha, o A é 2 aqui, ó. A função afim é 2x mais 1, A vale 2. Então, essa integral aqui, 2x mais 1 elevado a 6, de 2 até 5, o A é igual a 2 aqui, olha. Função afim. Então, a resposta, lembrando, a primitiva dessa aqui é 1 sobre 2, ó. Aqui é o valor do A, lembrando aqui, ó. E aí fica a função 2x mais 1 elevado a 7, porque, ó, se está elevado a 6, quando você integra, você soma uma unidade sobre 7. Isso variando no intervalo que vai de 2 até 5. Tá? De 2 a 5. Você coloca a variação, você calcula assim. Você substitui o limite superior e depois o inferior. Bom, aqui eu posso multiplicar. 1 vezes 7, 2 vezes 7 dá 14. Então, dá 1 sobre 14. Vezes. Substituindo 5, olha, limite superior, 2 vezes 5, tá? Vai substituir aqui, no lugar do x. 2 vezes 5, 10. 10 com mais 1, 11. Então, fica 11 elevado a 7. Isso aqui dá um número bem grande, tá? Menos, agora substitui o 2. No lugar do x, tá? 2 no lugar do x. 2 vezes 2, 4, com mais 1, 5. 5 elevado a 7. Tá? Essa é a resposta aqui. Tá? Eu não vou fazer essa conta, mas claro, você poderia fazer usando uma calculadora, não teria problema. Tá? Poderia fazer pela calculadora. Mas está aí, 11 elevado a 7. Por quê? Eu substituí o 5 que está no lugar do x, só repetindo aí. 2 vezes 5, 10. 10 com mais 1, 11. Por isso que aparecia 11 aqui. Menos, agora substitui o 2. 2 vezes 2, 4, com mais 1, 5. Esse 7 eu multipliquei com 2, por isso que dá 14 aqui. Ok? Ficou claro, pessoal? Mais um. E aqui, a integral de e elevado a 3x menos 8 dx. E aqui eu vou colocar de 3 até 4. Por exemplo, aqui. Suponho que eu queira calcular essa integral.
Aqui, novamente, olha, eu tenho uma composição da exponencial com a função afim, tá? Eu já repeti isso muito para vocês, mas eu estou insistindo porque, como vocês são do curso de Química, né, Física, então, bom, essas integrais são o que mais aparecem. Não, curso de Química, né, Química Industrial, o que mais aparece para vocês é esse tipo de integral, assim, composições com a função afim, por isso estou me dedicando mais a ela. Estou colocando de forma resumida. Ok, então, essa integral aqui, quanto é? O que a gente fazemos? Olha, vamos primeiro calcular a primitiva desta. Então, você calcula a primitiva. Como assim? Veja, como aqui é a função afim, então o a é o 3, olha. O a é o 3, então fica assim. A integral de 3 até 4 de e elevado a 3x menos 8 de x. O a vale 3, então 1 sobre 3 a integral da exponencial, a primitiva da exponencial é a própria exponencial. Então fica e elevado a 3x menos 8. Aí variando do intervalo de 3 até 4. Variando, você substitui o limite superior depois do inferior. Tá? Então fica 1/3, vou colocar um colchete aqui, colocando 4, fica elevado. 3 vezes 4, 12, menos 8 dá 4. Menos, substituir 3. 3 vezes 3, 9, menos 8 dá 1. Elevado a 1. Então essa é a resposta. Bem tranquilo, pessoal. Tá? Exemplo 3. Exemplo 3. Calcule. Então, acredito que vocês não vão ter dificuldade, não vão ter dificuldade com essas integrais definidas. Calcule dos pontos, letra A integral de 1 sobre 3x menos 2, tá? De x. Um intervalo que vai de 2 a 3. Ok? Muito bem. A primitiva, olha, observa que aqui, pessoal, é a função afim. Também é a função afim. Se você chamar de u, vai ficar a integral de 1 sobre u, que é a função cuja derivada é 1 sobre u, é o logaritmo natural. O a vale 3, então isso aqui é 1/3, logaritmo natural. Sempre aqui é 1 sobre a, quando você tem a função afim. Logaritmo natural de 3x menos 2. Aí isso é tudo variando no intervalo de 2 a 3. Substitui o limite superior, depois o limite inferior. Bom, estou repetindo isso várias vezes para que você não tenha dúvida depois. Daqui vai ficar 1/3 vezes. Substituindo o limite superior, vai ficar logaritmo natural de... Coloca o 3 no lugar do x. 3 vezes 3, 9, menos 2 dá 9 menos 2 dá 7. Menos. Substitui o 2 agora. Limite superior, depois o inferior. 3 vezes 2, 6, menos 2, 4. Então, logaritmo natural de 4. Ok, olha, bem tranquilo, né? Bem fácil. Tá. Bom, e o último exemplo, para a gente encerrar esse resumo de cálculo de integral definida, cálculo de área, na verdade. Exemplo 4. Exemplo 4. Calcule a integral de x ao quadrado menos 5x mais 4 de x. Tá? Observe que essa é uma função quadrática. Tá? Uma função quadrática aí, pessoal. No intervalo de 0 até 1. Tá? Vou pegar um outro pincel, esse aqui já está encerrando a vida útil dele. Ok, então deixa eu apagar aqui. Resolução aí. Então, ó, essa integral aqui, ó, lembrando que a integral da soma, tá, pessoal? É a soma dos a integral de uma soma de termos, aí você calcula a integral de cada termo, tá? Essa é a regra da integral da soma, é a soma das integrais. Já explicamos, isso é uma propriedade.
Então, nesse caso aqui, a integral de x ao quadrado menos 5x mais 4, você calcula cada termo, tá? A integral de cada um. Tá? No intervalo de 0 a 1 será, então, quanto é a integral de x ao quadrado? A integral de x ao quadrado é uma potência, e você soma uma unidade. A integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3, tá? X ao cubo sobre 3. Menos 5 vezes x, então 5 é constante, você conserva a constante. A integral de x, lembrando que aqui é x elevado a 1. Não aparece o 1, mas o expoente é 1 nesse caso. Não tem nada, o expoente é 1. A integral de x elevado a 1 é x elevado a 2 sobre 2. E a integral de 4 dx, olha, a função cuja derivada é 4 é o 4x. Lembrando que aqui é a primitiva. Tá? Essas funções aqui, você derivando, você encontra estas aqui. A derivada de x ao cubo é x ao quadrado. Aqui, ó, a derivada de 5x ao quadrado vai dar isso aqui, né? Vai dar... desculpa, aqui é 2. Tá errado. 5x ao quadrado vai ficar, então, 5x, porque passar o 2 derivando. A derivada de 4x é 4, tá bom? Isso aqui variando no intervalo de 0 a 1. Lembrando, você substitui o limite superior depois do inferior. Substituir o limite superior vai ficar aqui, ó, colocando 1. Fica 1/3 menos 1. Vai ficar 5 sobre 2, mais, colocando 1 aqui, vai dar 4 vezes 1, 4. Menos, agora eu vou substituir o 0. 0, menos 0 aqui também, e aqui dá 0 também. Dá 0 todo mundo. Quando eu coloco 0, 0 todo mundo. Bom, e aí é só fazer conta. Fica 1/3 menos 5 sobre 2, mais 4. Bom, e aí você faz essa conta e obtém o resultado. Então, soma essas frações aí, você tem o resultado. Ok, pessoal? Então, era isso. Eu espero que a gente tenha conseguido ajudá-los, tá? Com essas explicações. Mesmo de forma resumida, nós procuramos fazer um apanhado aí da integral definida para ajudá-los, tá? Boa sorte aí.